Vamos agora resolver o exercício 10, que nos diz: suponha que se pretende condensar vapor saturado que, para a pressão em causa, tem uma temperatura de saturação de 50 graus e que para isso se utiliza o dispositivo que está representado na figura. No tubo interior circula a água a 15 graus e o conjunto é envolvido por ar que se encontra a temperatura de 20 graus. Ambos os tubos normalizados são constituídos por latão, 70% de cobre e 30% de zinco, sabendo que o calor latente de vaporização, HFG, é igual a 2382,7 kJ por kg, pedem-nos então para determinar a linha A, a massa de vapor que se condensa ao fim de 3 horas, a linha B, a temperatura da parede interior do conjunto. Bom, vocês reparem que aquilo que nos estão aqui vamos fazer a análise, não é, do nosso problema, vamos ver aqui, interpretar realmente o que é que nós temos. Nós temos então aqui um espaço anular que é ocupado pelo vapor, que está a vapor saturado, pretende-se condensar este vapor saturado e, portanto, relembrando aquilo que demos em termodinâmica, nós percebemos que nós temos que fazer então com que haja uma mudança de fase. Para isso, sabemos que isto vai ocorrer sempre à mesma temperatura. Recordam-se que é a temperatura de saturação que ali está indicada de 50 graus. Depois, o que é que temos? Temos no interior água e temos no exterior ar. Então, o que é que o fluxo de calor vai fazer? Será que nós vamos ter apenas um fluxo de calor? O que é que acham que deveremos ter? Nós vamos ter, com certeza, o fluxo de calor respeita o primeiro princípio e o segundo princípio da termodinâmica e, portanto, aquilo que nós vamos ter é um fluxo de calor que vai para o ar, mas, por outro lado, acho que vocês vão compreender bem, vamos ter um fluxo de calor que vai também para a água. Ora, isto que temos aqui vai nos permitir, então, determinar o fluxo de calor que vai para o ar e um fluxo de calor que vai para a água. Acho que fica claro, não é? Porque é que temos os dois fluxos de calor, ao fim e ao cabo. Nós temos a transmissão de energia que se dá das temperaturas mais altas para as temperaturas mais baixas. Ora, no caso, nós temos que o ar encontra-se a 15 graus, okay? Desculpem, a 20 graus, é a temperatura, de acordo com esta informação que temos aqui, com esta imagem. Portanto, o nosso T7, eu vou colocar aqui todos eles, não é? Portanto, de acordo com aquilo que nós temos ali, este T7 são 20 graus. O nosso T4, que é, portanto, a temperatura do vapor, é de 50 graus. E temos, por fim, a temperatura da água, que aqui sim é 15 graus. Certo? Alguma questão aqui? Vamos avançar, não é? Bom, o que é que nós temos? Depois temos dois tubos e o fluxo de calor vai ter que atravessar quer o tubo 108 3,6 DIN 2448, quer o tubo 159 4,5 DIN 2448, ok? Portanto, aquilo que ainda aqui temos, se nós imaginarmos aqui a nomenclatura, temos um fluido aqui no interior, que é a água, depois havemos de ter uma temperatura T2, uma temperatura T3, estamos a aumentar, e depois o que é que teríamos? Teríamos aqui, imaginem, um T4 linha, né?
depois aqui um T4 e aqui um T4 duas linhas. Só que aquilo que nós vamos considerar é que todos estes estarão à mesma temperatura e, portanto, é a tal temperatura que nos é informada de saturação. É um meio que nós vamos considerar como se fosse um novo material, não é? Que ali está e, portanto, há que ter em consideração a convecção para este espaço. Não é? Depois temos o outro tubo exterior, constituído pelo raio 5 e o raio 6, e por fim o ar ambiente, que se encontra então aos 20 graus. Para além disso, temos aqui os coeficientes de transmissão de calor por convecção. Reparem, 1400 watt por metro quadrado grau Celsius na água, é um valor que comparativamente ao do ar muito superior, ok? Depois, por estar em mudança de fase, então o coeficiente de convecção do vapor apresenta um valor de 7000 watt por metro quadrado grau Celsius e, por fim, o coeficiente de convecção do ar apenas 12 watt por metro quadrado grau Celsius. Bom, nós queremos determinar a massa de condensado ao fim de 3 horas, okay, que se vai formar, e as temperaturas. Eu coloquei aqui T3 e T4 igual a qualquer coisa. Porquê? Porque nos diz a temperatura da parede interior do conjunto. Qual é esta temperatura? É o 3? É o 4? É o 5? Não. Aquilo que efetivamente temos é o 3 e o 5. É uma interpretação possível. Okay? Nós poderemos dizer que esta daqui é a temperatura, é as paredes interiores do conjunto. Portanto, o 3 e o 5. Está bem? Bom, vamos continuar. Vamos agora proceder à análise ainda do enunciado. É-nos dito aqui no enunciado, e já podemos aqui fazer alguma consideração, que temos aqui a entalpia HFG. Este HFG, se vocês se recordam, é o chamado calor latente de vaporização, como ali diz, não é? E não é mais nem menos do que a entalpia de vapor saturado menos a entalpia de líquido saturado. Portanto, estamos a ver todo o patamar da transformação. E ele está-nos a referir que este valor vale 2382,7 kJ por quilograma. Bom, será que esta informação é relevante? A resposta é sim. Nós temos então, se nos recordarmos, que o calor seria dado por mCp ΔT, era quando a gente tinha a possibilidade de considerar o calor específico constante. Quando temos mudança de fase, não podemos utilizar essa expressão e utilizamos mΔH. Ora, o ΔH que aqui estamos a referir é o nosso HFG, a entalpia de vaporização. Portanto, vocês reparem, desta expressão que eu acabei de colocar, nós verificamos que o M é a resposta ao nosso problema, que é a massa de condensado. Só que eu olho para ali e digo, bom, eu teria que ter isto, não é? Vendo as unidades, o calor estava a vir em joule, a massa em quilograma e, como já tínhamos ali colocado o HFG, em kJ por quilograma. Ora, isto, sim senhora, responde-me aqui, mas eu não tenho forma de determinar o calor, mas tenho forma de determinar o fluxo de calor. Então, o fluxo de calor, vamos aqui introduzir uma equação, em que nesta equação já sabemos que vamos utilizar o nosso fluxo de calor será igual ao fluxo de calor para o ar, ok? E falta-nos ainda somar, como é óbvio, o fluxo de calor que vai para a água.
Portanto, temos aqui então a expressão que nos vai permitir determinar este fluxo de calor, e depois o calor que é em joule. Reparem que desta expressão eu ainda retiro que o nosso Q há de ser igual portanto, aqui colocar sem o acento, ok? Apenas vezes, e agora sim, o nosso portanto, Q vezes o nosso ΔT. E agora vamos colocar aqui ΔT tempo, está certo? Em que este ΔT tempo, como é evidente, é igual a quanto? 3 horas. Muito bem. Então, estão os nossos dados do problema. Nós aquilo que temos que determinar é o fluxo de calor que vai para o ar e o fluxo de calor que vai para a água. Vamos começar por um deles. Para além disso, podemos aqui analisar e retirar a informação do nosso tubo. Okay? Portanto, o nosso tubo é latão. Vamos abrir o nosso anexo A e vamos à procura do latão. Se não encontrarmos, como é óbvio, aquilo que fazemos é aproximar ao melhor valor que a gente consiga encontrar, tá bem? Portanto, temos... Vou aqui virar isto. Que eu já tinha visto na latão. Acho que já tinha visto aqui o latão. Está aqui. Latão para cartuchos, ok? Desculpa. Portanto, temos aqui a possibilidade de fazer a análise. Então, vocês reparem, aqui na tabela temos o valor de 110 para 300 Kelvin e depois temos, portanto, se fosse uma temperatura negativa, 360, mas verificamos o seguinte, que a condutibilidade térmica para 400 é de 137. Ora, será que isto daqui é relevante ou não? Não é? Nós iremos ter ali, se pensarmos um bocadinho, iremos ter ali entre os 50 e os 15 e os 50 e os 20 graus, não é? Portanto, considerando que vamos tentar aqui perceber se há um valor mais ou menos coerente para isto, não é? Se poderíamos aqui tirar um valor médio que não causasse muita moça, porque parece-nos que temos uma variação que vai desde 110 para 137. Eu vou colocar estes resultados aqui. Portanto, temperatura 300, 400. Aqui temos o K de 110 e ali temos de 137. Nós agora, com base nisto, deveríamos ter em consideração para onde tenderia a nossa temperatura média, não é? Teríamos aqui que analisar, por exemplo, se tivéssemos
analisar este tubo, qual é que seria a temperatura média que ele estaria? De 40 até 20. Portanto, assim, a olho, seria 30, mas 30 possivelmente não iria corresponder a um valor correto, não é? Porquê? Reparem, nós temos aqui algo que nos diz alguma informação, que a temperatura que aqui está, depois tem uma resistência convectiva, cujo valor é 1 sobre 700, portanto é muito baixo, correto? Se é muito baixo, o que é que significa? Que a diferença de temperaturas entre o T4 e o T5 deve ser muito pequena, assim como o T4 e o T3. Depois, o material é pouco isolante, portanto é condutor, tem esta espessura que lhe vai dar uma determinada resistência, né? E aquilo que podemos aqui constatar é que depois o que é que vamos ter? Uma resistência térmica já bastante superior para o lado do ar. Para o lado da água, não. Uma resistência térmica bastante pequena. Então significa que aqui a temperatura rondará próximo dos 50 graus, não é? Se daria mais próximo dos 50 graus, se considerarmos para a água. Portanto, imaginem, por exemplo, para a água, uma temperatura média, por exemplo, na ordem dos 45, vamos aqui dizer, não é? Portanto, para ser 45 seria 45 mais, hoje vou utilizar os 273.15, portanto, vamos aqui 318, e se fosse para o ar, aquilo que eu poderia dizer é que se calhar teríamos aqui uma temperatura, por exemplo, mais baixa, não é? Portanto, na ordem se calhar dos 40 graus. Está bem? Portanto, dos 40 o valor já seria 313. Então vamos ver o que é que nos dá aqui a nossa interpolação linear, não é? Portanto, vamos ver para este valor. Depois os nossos valores conhecidos de y e os nossos valores conhecidos de x. Portanto, 114.9 e aqui, se utilizássemos, só aqui trancar, e portanto temos uma pequena diferença da condutibilidade térmica e depois podemos ver, como é óbvio, o seu efeito, está bem? Portanto, a partida não iríamos ter grande alteração se pensássemos nisto, não é? Para estas duas temperaturas, uma de 45 graus, ou até vamos aqui considerar, por exemplo, 47, dá ali uns 115.4 e aqui uns 113.6. Se for necessário, voltamos aqui atrás e corrigimos este valor, está bem? Certo, vamos continuar então, recordando a expressão que podemos aqui utilizar. Aquilo que vamos determinar agora é, primeiro de tudo, o fluxo de calor que atravessa para o ar. Vamos aqui escrever a nossa equação. Até vou aproveitar esta equação anterior para agora reescrever, está bem? Ok, também estava aqui a apagar, mas isto até ajuda bastante, porque temos aqui, para o caso do ar, vamos ver, que temos o fluxo de calor linear, okay, será dado, visto que nós sabemos aqui que temos um tubo com 4 metros de comprimento, portanto poderemos utilizá-lo aqui, certo? E aqui está a nossa expressão a ser calculada. Então vamos tentar analisar de que forma que isto daqui nos vai ser útil, ok?
Vamos aqui então colocar. Primeiros dados, já temos aqui a contabilidade. Ainda temos que colocar aqui os raios, certo? Vou aproveitar aqui esta listagem para colocar aqui ao lado os raios. Muito bem, temos aqui então o nosso primeiro raio, que é do tubo interior. Então vocês podem, temos aqui o nosso R2 a ser considerado, correto? R2 é igual a quanto? Reparem-se, nós temos que olhar para o tubo. A informação que aqui está da legenda diz-nos que temos um tubo 108 por 3,6 DIN 448. O que é isto? Isto é o diâmetro. O quê? Interior ou exterior? É o diâmetro exterior. Este daqui é a sua espessura. Okay? E aquilo que temos a fazer é então determinar agora o raio 1 e o raio 2. Okay? Desculpem, o raio 2 e o raio 3. Portanto, o nosso raio 2 e o raio 3 aqui será 54 mm, 54. Este raio 2 será este valor menos os 3,6 mm. Muito bem. Aqui, de igual forma, vamos ver o nosso tubo exterior tem 159 de raio, portanto aqui há de ser metade do nosso diâmetro. E aqui vamos lhe tirar, como é óbvio, a espessura, né? Portanto, este Bom, desta forma temos aqui determinados os nossos raios a serem considerados e vocês reparem agora. Vamos então aqui colocar, estamos a calcular para o ar, correto? Então, as resistências que teremos que ter em consideração será a resistência convectiva do vapor mais a resistência condutiva do tubo exterior. O tubo exterior é o 5,6 mais a resistência convectiva para o ar. Certo? Quais são as temperaturas? É o nosso T4 e é o nosso T7. Muito bem? Aqui podemos pôr o L, se quiséssemos, né, que o conhecemos, ou então calculávamos a dividir pelo fluxo de calor a dividir por o comprimento. Reparem que de igual forma, ok? Não é simples realmente, porque nós temos os 4 metros, podemos utilizar apenas o valor do Q. Certo? Bom, vamos então substituir por valores. Recordar que temos que calcular as resistências condutivas, ok? Vou pôr aqui para nós termos em consideração as resistências condutivas, por exemplo, 3, 4. Desculpem, não é o 3, 4, mas 5, 6. 5, 6. 6, 5.
0,56. E se pensarmos na resistência convectiva, ok, só vou pôr aqui, por exemplo, do vapor, seria igual ao inverso do vapor. Bom, se vocês repararem, este aqui é um parâmetro dimensional, este é watt por metro grau Celsius, portanto a resistência vem metro grau Celsius por watt, e este aqui está 1 sobre watt por metro quadrado grau Celsius, portanto não poderíamos somar, aquilo que temos que fazer é aqui multiplicar pelo raio respectivo, né? Portanto, qual é que é o raio respectivo? No caso do vapor, como é evidente, nós estamos ali a falar do primeiro, o raio 5. Okay? Portanto, vamos aqui começar a substituir. Agora sim, já poderíamos fazer aqui a conta. E então, ficaria igual. Muito bem. Portanto, vamos aqui considerar, vamos abrir um parênteses, 2π vezes o nosso L vezes as temperaturas, não é, que tínhamos, T4 menos T7, fechar parênteses, a dividir, e agora vamos colocar as resistências. Portanto, a primeira é resistência, o H do vapor, agora o H do vapor está aqui, vezes o raio 5, ok? Vamos somar então agora a resistência condutiva do tubo exterior, portanto, pela condutibilidade térmica, para a condutibilidade térmica para o ar consideramos este valor, certo? 113.6, mais agora a resistência convectiva para o lado do ar, bom, temos agora, exato, faltava um parênteses, 717,6 watts. Este é o Q do ar. Ok, obtido o fluxo de calor que vai para o ar, falta-nos determinar o fluxo de calor que agora vai para a água. Vamos utilizar uma equação semelhante, não é? Só que agora temos que adaptá-la. Portanto, continuamos a ter o T4, mas não o T7, agora é o T1. Aqui vamos ter a resistência convectiva do vapor, vamos ter a resistência condutiva do tubo 2,3 e vamos ter a resistência convectiva
da água. Portanto, agora o nosso valor do fluxo de calor para a água virá igual a, vamos lá, vamos começar, 2 π vezes o nosso elo vezes a nossa diferença de temperatura, portanto 50 menos os 15, a dividir pela primeira resistência convectiva do vapor. Portanto, temos aqui os 7000 vezes, agora é o raio 3, certo? Mais a resistência condutiva, logaritmo de 0.054 a dividir por 0,0504, a dividir pela condutibilidade térmica. Nossa condutibilidade térmica tínhamos aqui para o lado da água 115.4, mais a resistência convectiva do lado da água, em que temos do lado da água os 1400 vezes o nosso raio 2. Este fechou e este fechou. Ok. Bem, como se destaca, e bastante, não é? Nós temos que o fluxo de calor que ia para o lado do ar é 717.6, o fluxo de calor que vai para o lado da água é muito superior, 50.509.4 watt. Portanto, o nosso Q total é aqui dado por soma destas duas parcelas, 51.227.1 watt. Queremos determinar a quantidade de calor que foi transferida, portanto só temos que fazer a conta com este fluxo de calor vezes as 3 horas, não é? Certo? Só que as 3 horas têm que passar a segundos. 3.600. Portanto, tenho aqui joule. Este valor parece realmente muito grande, mas já sabemos que isto daqui é apenas porque vem das unidades de energia, joule. E agora temos que determinar a resposta ao nosso problema, que é a massa de condensado ao fim de 3 horas. Será então dada por, como tínhamos aqui, voltar a ver, certo? Este valor a dividir pela entalpia de vaporização. Atenção às unidades, como é evidente, portanto só temos que ter isso em consideração. Vamos então fazer aqui a conta, kJ por kJ, portanto dividir isto por 1000, teria isto em kJ, e agora vamos dividir, okay, pelo valor da entalpia de vaporização, obtendo o valor de 232,2 kg. Portanto, a nossa primeira questão está resolvida. Nós realmente, ao fim de 3 horas disto estar em circulação, aquilo que verificamos é que a massa de condensado que se formou foi 232,2 kg. Podemos ainda aqui fazer uma análise, reparem, relativamente às percentagens que nós temos de cada um dos fluxos, não é? Se vocês virem, isto que aqui está corresponde a 99%, okay? Enquanto que aqui, como é óbvio, tem que corresponder a 1%, não é?
do fluxo total que atravessa. E, portanto, muitas vezes, isto daqui é uma informação muito importante para nós percebermos se vale a pena ou não nós fazermos, aplicarmos isolamento, por exemplo. Reparem, aquilo que nós verificamos é que nesta situação está-se a perder esta quantidade de energia. Claro que esta quantidade de energia corresponde a 1%. Temos depois de fazer uma análise económica de quanto é que este 1% corresponde em termos financeiros. Certo? Espero que isto tenha ficado bastante claro. Aquilo que nós... E porquê que isto está a acontecer? Conseguimos aqui arranjar alguma justificação para isso? Claro que conseguimos. Nós temos aqui, mesmo tendo aqui tubos com espessuras diferentes, o material é o mesmo. A sua condutibilidade térmica anda aqui na ordem dos 114, não é? Se a gente considerasse um valor de 114, ninguém questionava, ninguém acharia mal. Agora, nós verificamos é que nesta gama ainda varia bastante, 110 a 137, só que nós fizemos uma boa análise, certo? E obtivemos então que o nosso fluxo de calor que vai para o ar, que se perde para o ar, corresponde a 1% do fluxo de calor total. Portanto, quer dizer que 99% dirige-se para a água, não é? Que é esse, possivelmente esse o nosso objetivo da situação real. Ok, muito bem. Agora, pedem-nos para determinar as temperaturas intermédias, T3 e T5. Bom, da forma análoga àquilo que fizemos no exercício anterior, também vamos aqui aplicar a nossa equação com a baliza que nos interessa, não é? Portanto, nós neste momento queremos determinar a temperatura T3 e a temperatura T5. Ora, para a determinação de T3, vamos utilizar o fluxo de calor que foi para a água. Para a determinação do T5, vamos utilizar o fluxo de calor que foi para o ar. Só temos de ter isso em consideração. Qual é a temperatura que têm que utilizar? A que vocês entenderem. Okay? Qual é a baliza? A que vocês definirem. Mas têm que ter isto em consideração. Ok, então vamos lá ver. Determinação da linha B. Vamos determinar a primeira temperatura, o nosso T5. Muito bem, então aquilo que eu posso aqui logo aplicar é definir a expressão que me interessa, não é? Portanto, se eu utilizar algo semelhante àquilo que fizemos, vamos aqui introduzir então a nossa equação, nós vamos ter então que o nosso fluxo de calor que tínhamos ali determinado anteriormente vai para o ar, há de ser igual, ok. Vamos lá utilizar o raciocínio que fizemos ainda agora. Vamos utilizar então o nosso. Aqui em cima o que é que fica? 2. Aqui vai ser o nosso π. E agora o L, falta-nos o ΔT, portanto o ΔT seria que temperatura? T4 menos, exatamente, posso logo utilizar a temperatura, por exemplo, T5, que é aquilo que me interessa, não é? T5. Então, e aqui o que é que tenho que pôr? Tenho que pôr realmente a resistência convectiva. Ora, a nossa resistência convectiva há de ser 1 sobre H do vapor, como é evidente, multiplicado, como é evidente também, por quem? Pelo raio, okay? Pelo raio 5. Então, se nós olharmos para esta expressão,
ela está aqui escrita sob a forma de uma resistência convectiva, mas se nós a explicitássemos toda na horizontal, nós veríamos que tínhamos aqui o H A ΔT. Reparem, o H A ΔT não é mais nem menos do que o quê? A lei de Newton, não é? Está certo? Portanto, aquilo que nós temos aqui não é mais nem menos do que realmente a lei de Newton. No entanto, vamos agora então determinar o nosso T5. Vamos dizer então que o nosso T5 será igual, vamos lá, Q deste vezes este, certo? Portanto, seria igual para, vamos aqui pôr nosso T4 menos Q do ar vezes a resistência, Q do ar, tínhamos aqui obtido este valor, vezes a resistência, H do vapor, para o H do vapor está aqui, vezes o raio 5, muito bem, e agora temos que, exato, agora vamos ter que dividir isto pelo nosso 2π vezes o L. Ok, 49,95, certo? Bom, de igual forma aquilo que fizemos aqui, vamos fazer para a determinação do nosso T3. Agora vamos utilizar uma equação, mas adaptada para a água, né? Okay, T4. Agora podemos usar aqui logo o T3. Desculpa. E agora aqui R3. Vamos então por passos. Dizemos então que o nosso T3 será igual, mais uma vez, ao T4. Vamos aqui. Vamos retirar, como é evidente, o Q da água. Q da água que está aqui, vezes a resistência convectiva que vai para o lado da água. Muito bem, portanto agora vezes raio 3, certo? E agora o que é que temos que fazer? Temos que dividir por 2π L. E agora temos então aqui, então vocês reparem, fazendo aqui uma pequena analogia, não é? Portanto, como tínhamos falado, no lado da água e do ar, as temperaturas irão ser bastante diferentes, não é? Portanto, aqui praticamente a mesma temperatura que o vapor, mas a temperatura da superfície do tubo que vai para a água já tem uma descida de praticamente 5 graus. Okay? E, portanto, isto já é bastante significativo. Bem, já demonstra realmente a diminuição que vamos ter e o perfil que iria se obter para cada um dos
dos espaços. Bom, espero que tenham entendido a resolução. Se tiverem alguma dúvida, já sabem. Obrigado.